Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Primeiro, bem-vindos. Obrigado por nos estar acompanhando aqui nesse evento, super legal. Na verdade, é um bate-papo que a gente vai fazer bem descontraído para a gente discutir um pouco o cenário que estamos passando, né? A gente está aí às vésperas. Primeiro, te agradecer, Sérgio, por estar conosco aqui, também, Nabil, muito obrigado pela presença. Sérgio, obrigado também. Falando um pouquinho agora sobre esse cenário que nós encontramos, nós estamos às vésperas de uma mudança de protocolo estabelecido pelo Estado aqui em São Paulo e também é mais ou menos recorrente no Brasil. São protocolos ligeiramente diferentes, mas existe um protocolo a ser seguido. Nabil, eu queria entender hoje como a Allshop enxerga nesse cenário, primeiro desde o cenário atual, ou desde o início dessa crise, as fases, como vocês enxergam as fases propostas e agora, qual é o novo desafio para a fase nova, por exemplo, aqui em São Paulo, a fase amarela? Bom, boa tarde. Queria agradecer aí todos os companheiros aí por esse momento importante, a gente poder passar algumas informações para o nosso setor, debater e tentar construir alguma coisa nesse sentido. Bom, o que eu vejo é que prefeitos e governadores estão completamente perdidos nesse modelo de protocolo. Cada cidade é um protocolo. Você olha o shopping center como um equipamento fundamental para ajudar a prefeitura, para ajudar o governo e ajudar principalmente a sociedade e os consumidores. Então, eu digo sempre que a premissa que eles estabeleceram, eles colocaram todos os segmentos dentro de um mesmo propósito, separando única e exclusivamente os essenciais. Quando você analisa o que está acontecendo com o setor público e estabelece protocolos para que todos sigam, você tem feiras livres, você tem além das feiras livres, você tem a periferia e você tem o próprio comércio de rua. Na hora que você compara esses três segmentos, e transportes, na hora que você compara isso com o shopping center, que seguiu todos os protocolos como deveriam ser, você vê o desespero das pessoas dentro dos ônibus, aglomeração absurda dentro dos ônibus, feira livre, você vai, tromba com as pessoas, não tem máscara, não tem absolutamente nada. E aí chega lá o prefeito, chega o governador, vamos salvar vidas. Então a gente tem um pouco de... Eu tenho falado muito com a imprensa, eu tenho até um pouco de revolta com tudo que está acontecendo, porque dá a impressão que o shopping é o único setor que está sendo exigido. Tudo que você vê por aí, o shopping center tem 25 protocolos ou mais, exigem ali com firmeza, estabelecem um horário absolutamente maluco de 20% da capacidade do shopping. E o shopping o quê? Ele é um corpo humano que você destruiu os 2 braços e uma perna. O primeiro braço foi a praça de alimentação, o segundo braço, toda a área de lazer e entretenimento, academia, cabeleireiro, você destruiu também, e a limitação. Então, a pessoa vai 4 horas, se ela precisar fazer um lanche, ela tem que ir lá no delivery, comer lá fora para poder voltar no shopping. Então, acho que o princípio que estabeleceram desses protocolos, ele foi um princípio totalmente injusto. Se a gente tivesse isso tudo acontecendo nos transportes, na rodoviária, nas feiras livres, tudo bem. E nós fizemos a nossa parte, os lojistas fizeram, o shopping fez a sua parte. Então, eu vejo com muita frustração o que está acontecendo. Agora estão fazendo um lockdown lá em Goiás. Outra falta de critério também, porque o que a gente percebe é que virou um momento político para todos os prefeitos, e amanhã eles vão sair dizendo, eu salvei vidas, vocês votem em mim porque eu salvei vidas, e vai por aí. Então, eu vejo uma frustração muito grande, lojistas fechando, empregos, são hoje 120 mil empregos do setor de shopping center, jogados fora. Você tem 105 mil lojas no Brasil e, além disso, nós bateu até agora, conversando até com o Glauco na semana passada, 36 bilhões de prejuízo o setor já acumulou. Mas daqui a pouco a gente fala mais. Legal. Realmente, Nabil, a gente
sentiu bastante o impacto nisso. Acho que como nós prestamos serviços para diversos setores da economia, obviamente você tem os setores que foram mais ou menos afetados, mas de fato o setor do varejo, o setor do shopping center, junto com academias e serviços, por exemplo, como você falou de cabeleireiro e tal, foram afetados de forma sem precedentes, né? Tiveram realmente sua receita completamente estancada durante um período longo. Eu não saberia, eu não tenho conhecimento técnico para debater os protocolos, a questão se estão certos ou estão errados, mas corroboro contigo que a gente deveria também participar desse conjunto de debate do ponto de vista técnico, econômico, da geração e manutenção de emprego e da economia, mas sem discutir aqui debate se está certo ou errado, ou sem discutir o técnico, qual é o efeito que isso traz. Por isso que eu acho que deveria ser feito um debate mais amplo, e eu não me recordo de, por exemplo, vocês da All Shopping fazerem parte de um debate desse, de uma discussão de protocolos ou dos setores de shopping. Sérgio, você que está na ponta, o Nabil representa os lojistas, você que está na ponta, de fato, com uma grande rede de shopping centers, como vocês enxergaram e como vocês estão vendo esses movimentos e agora uma nova fase, o que vocês esperam que melhore ou você acha que vai continuar igual? Não, melhorar sempre pode melhorar, né? É um momento de muita atenção para a gente, muito sério, com muito foco. A gente está sempre procurando muitas parcerias, as parcerias que a gente tem com vocês. É um momento que a gente está com muito foco na segurança, tá? na higiene dos shoppings e com foco nas parcerias com lojistas, fornecedores e garantindo o ambiente mais seguro para todos os clientes. Tá? A gente vem focando muito no aprendizado do dia a dia, no aprendizado com todos os nossos fornecedores também e com os parceiros, com as associações, para garantir aquele ambiente mais seguro do dia a dia. E falando do momento, eu acredito, pego as palavras do Nabil também, que sempre pode melhorar. A gente veio de uma fase laranja, onde o aprendizado foi bom, onde a gente viu que as horas não foram as melhores escolhidas, os dias não foram os melhores escolhidos, onde a gente vê que uma praça de alimentação não foi favorecida. Quando a gente abriu só das 4 da tarde às 8 da noite, a gente perdeu todo o foco na alimentação. Então, estilo uma pandemia, o seguro, o lojista, vai ter seu aluguel pago. Tá? A gente não tem essas formas de garantias no Brasil, mas uma coisa que nunca ninguém imaginou que a gente ia passar com uma pandemia, que alguma vez na vida vai acontecer, mas tem um seguro que garante isso. Tá? Então, foi difícil ver os lojistas passando por isso, é difícil ver a inadimplência aumentando, mas isso aumenta a parceria dos empreendimentos com os lojistas, a parceria aumentou muito, a comunicação aumentou muito, e aí um vai enxergando mais o lado do outro, e tem aquela velha frase, unidos a gente vai chegar lá com mais força. Tá? Então, hoje, a maior parte do meu dia é em contato com lojistas, é conversando, é tentando chegar em acordo, via desconto, via parceria, para a gente garantir que o lojista não feche, garantir que o shopping receba o seu aluguel, receba o seu condomínio, que a gente consiga pagar vocês também, que um ajude o outro para a gente não ter aquele problema no futuro, que é o lojista fechar, o shopping não conseguir pagar suas contas e tudo der certo no futuro. E outro lado foi a mudança de comportamento também. Uma mudança de comportamento dentro da Gazit, dentro das empresas, que foi o home office, foi a redução de carga horária, a forma de cada um trabalhar. E o mais importante que a gente vem observando é a mudança do comportamento do cliente. Tá? Quando a gente passa com o shopping 3 meses fechado, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar com o shopping fechado ou a gente vai pensar diferente? Eu acredito muito que a crise é o momento que você tem que pensar diferente. Você vai cruzar o braço ou você vai fazer do limão a limonada mesmo. Tá? Então, foi como é que a gente vai atender o cliente para, no final, a gente conseguir dar uma receita diferenciada para o lojista
Então, foram ideias diferentes que a gente teve, de criar um drive-thru, até o lojista podendo vender via WhatsApp. A gente, de última hora, fazer uma parceria com plataformas online, de colocar um lojista, a gente não ter tempo de criar uma plataforma online, que demora mais de um ano para a gente criar uma plataforma da Gazite, mas como é que eu pego uma plataforma, um sistema já existente e coloco um lojista do nosso shopping no Magalu, na Amazon, no Submarino, e a gente conseguindo arcar com esse custo, porque a gente entende que o lojista, naquela hora, ele tem outros custos diferentes. Então, é pensando fora da caixa, entendendo como é que o consumidor também está pensando, porque ele também não pode sair de casa, ele não pode sair do carro, para, no final das contas, a gente atender o lojista, garantir o faturamento dele, atender o cliente e atender todos os parceiros sem causar nenhuma disrupção na pandemia, na quarentena e no fluxo de compra. Perfeito. Só complementando o que você falou, para nós também. Nós vivemos todo esse momento renovando o ânimo, mudando a forma de pensar, mudando o nosso mercado de atuação. Eu acho fantástico, eu acho que é isso mesmo. Todo mundo está falando um novo momento, né? A nova era. Primeiro, acho que o tema que você comentou, Sérgio, está em linha até com uma bandeira do Nabil, que é Unidos pelo Brasil. Você falou da união dos lojistas, dos shoppings, das empresas. Eu acho que isso nunca faltou. Eu nunca vi dentro dos empresários uma união, uma forma de tentar vencer e ultrapassar essas barreiras impostas por essa pandemia. É importante lembrar também, falando um pouquinho da experiência nossa, né, Sérgio, sobre uma mão de obra intensiva, né? Nós somos uma empresa de mão de obra intensiva, então o nosso material é o capital humano. E o capital humano é aquele que é o que mais necessita, né, da ponta, na questão de salário, dos encargos. De fato, nós tivemos uma ajuda do governo federal, que nos suportou a passar por essa crise através das medidas provisórias que foram publicadas, e que nos conseguiu manter a maioria dos nossos empregos. Tivemos pouquíssimas baixas por emprego, porque nós conseguimos, através das medidas provisórias, botar em afastamentos para preservar e garantir a empresa, mas, obviamente, nós temos uma responsabilidade com 25 mil famílias, né? Nós tivemos hoje, creio que em torno de 1.500 pessoas, 1.500 funcionários, 1.500 famílias afetadas, olhando o universo Gocil por toda essa pandemia, com reduções naturais dos setores, não somente do shopping, mas outros setores, educação, por exemplo, todas as escolas estão fechadas. E ainda não existe ainda um protocolo de como voltar, se voltar. Vários estão dizendo que só vão voltar no próximo ano, vão continuar no online, outras vão dizer que passa. E a segurança dos pais, como você diz, a mídia, eu acho que a gente precisa estar num debate mais democrático, onde a gente precisa ouvir vários lados. O processo democrático exige que tenha várias opiniões para se tomar uma decisão final, e não somente uma ou outra opinião, porque aí fica tendenciosa a opinião. E com isso você acaba tendo um terrorismo, como você, pai dos seus filhos, né, ou mãe, e você vai deixar o seu filho ir para uma escola, se você não pode sair de casa, que senão a pessoa vai passar mal. Ela pode trazer isso de volta para sua casa. Aí como é que você vai botar o seu filho de volta na escola? Mas não está na faixa de risco. Entendi, mas ela vive com pessoas da faixa de risco? Você quer testar se o seu filho vai ser o 1% do caso, que ninguém vai querer. Então, se a gente não conseguir fazer um debate mais amplo, técnico, obviamente, escutando o setor da saúde, escutando os pais, escutando as escolas, isso eu estou dando um exemplo fora do nosso segmento para a gente falar que não é só esse segmento que foi afetado, e sim vários, né? Então, a gente aprendeu bastante, né, Sérgio? A discussão com os sindicatos, justamente vendo a melhor forma de preservar a empresa. Tivemos um excelente case de sucesso que eu nunca vi e achava que nunca teríamos no Brasil, o setor aéreo. Teve uma redução de salários acordado com o sindicato dos aeronautas de 80% dos seus salários. Junto com os sindicatos. Isso eu acho fantástico. Então, de fato, não é só um empresário. Te dou a palavra já, Nabil. E uma das coisas que eu acho que é importante o empresário, e isso é bom expor, nós não estamos preocupados hoje em gerar lucro, em ter o dinheiro de volta. A gente tem que ter uma continuidade do negócio. Mas a continuidade do negócio, e olhando de novo, olhando o universo Gocil, nós estamos falando de 25 mil famílias.
eu não posso botar em risco uma operação que coloque a empresa numa situação econômica inviável, que após a pandemia a gente quebra e eu boto não só mais 1.200 ou 1.500 sobre risco, mas 25 mil famílias. Isso eu estou dizendo um exemplo nosso, que nós somos pequenos. Imagina, como você falou, o setor de lojistas, o setor de shopping center. Bem, te passo a palavra depois. Eu queria só fazer uma observação. Nós tivemos muitas reuniões com a equipe da prefeitura e muitas reuniões também com a equipe do governo. E o que a gente percebia é que eles são sempre muito atenciosos, eles ouvem você falar, mas eles não saem daquilo que foi estabelecido pelo governador, falando especificamente aqui em São Paulo. Então a gente entendeu que chegou um momento que essas reuniões não tinham mais fundamento, porque eu lembro que a Brás preparou o protocolo, mais de 60 dias estava prontinho. Aí depois a equipe a equipe da saúde pediu novamente o protocolo, nós tínhamos enviado todos os protocolos, tanto dos lojistas quanto do shopping. Depois eles voltaram a pedir novamente, aí a própria Brás foi lá no Sírio-Libanês, fez um investimento em cima dessa supervisão em cima do protocolo, até para referendar de uma forma até melhor. E o que a gente percebeu, e depois um deles ali, em off, falou, Nabil, é o governador que manda. Percebe? Então, você tinha aí uma série de infectologistas falando que a pior coisa que tem é você ficar dentro de casa. Agora nós já temos referências estatísticas. Nova York, o prefeito de Nova York saiu, com mais de 65% das pessoas que se contaminaram estavam dentro de casa. Então a pergunta é, quem é o dono da verdade? Se ninguém é o dono da verdade, nós temos que trabalhar com equilíbrio. Administrar é ter bom senso. Então, o que nós temos que fazer? A saúde é importante, é fundamental. Todo mundo lastima de joelhos as pessoas que morreram. Infelizmente, não vai parar hoje. Nós vamos ter, até a vacina sair, nós vamos ter mais 8 meses pela frente. Talvez, no mínimo 8 meses. E aí, o que você faz? Hoje saiu uma matéria no Estado de São Paulo que não adianta... o prefeito dizendo, inclusive, do Rio de Janeiro, não adianta você mais tentar segurar as pessoas não vão ficar mais dentro de casa. As pessoas estão procurando emprego, as pessoas precisam sair, as pessoas dentro de casa aumentou a violência, aumentou o alcoolismo, morreu muita gente dentro de casa, com ataque cardíaco, com medo de ir para o hospital, desesperado porque tinha que sair para trabalhar, mas não podia. A imprensa, infelizmente, a maioria da imprensa fica em casa. Então, o que a gente sentiu do governo é que, nas conversas que nós tivemos, a decisão, infelizmente, era de quem mandava. E eu vou passar agora a um dado 100% comprovado. Semana passada, nós conversamos com o presidente da Câmara dos Vereadores, o Eduardo Tuma, e ele falou, Nabil, está tudo acertado para a gente, segunda-feira agora, poder funcionar, 6 horas, e mais a praça de alimentação com algumas restrições. Tudo pronto. Sexta-feira de manhã, véspera da coletiva de imprensa do governador, o Tuma me liga e fala, Nabil, o negócio está melando. O que houve? O prefeito está discutindo, o prefeito quer abrir, está discutindo, o governador não quer. Aí, na hora que eles foram lá para o circo, 12:30, começaram a falar, aí criaram uma grande justificativa, que era o quê? O centro de contingência do governo fez um pedido para a prefeitura para postergar mais uma semana. Na verdade, essa uma semana virou 10 dias, porque de sexta-feira para segunda que vem são 10 dias. 1/3 do mês jogado fora, onde toda a equipe de alimentação estava pronta. A gente sabe que a mercadoria, algumas mercadorias, se você não utiliza no dia, você no dia seguinte você vai para o lixo. Então, é um prejuízo incalculável e as pessoas estão ali em cima, tranquilo. Estou na minha casa, funcionário público batendo palma, porque quanto menos ele trabalhar melhor, o salário dele está 100%. Não tiraram 10% do funcionalismo público, por isso que a sociedade está se revoltando com tudo isso que está acontecendo. Então, é lastimável. Nós estamos batendo aí, eu considero que 4 horas é a mesma coisa que ficar fechado, porque o faturamento do lojista está despencando. Então, eu considero que nós estamos batendo aí já
112, 113 dias fechados, o que não sei até onde a gente vai chegar e até onde nós vamos conseguir aguentar mais essa situação que é extremamente lamentável. Porque você pega 4 horas shopping aberto, você está vendo o que a gente viu nesses dias abertos, está dando 20% do faturamento do lojista. Então, se você fizer as contas, porque 4 horas você tem que pegar um turno inteiro, é melhor, eu vou falar contra meu segmento. É melhor você ficar fechado. Você tem os custos que você não teria se tivesse fechado e você não tem o faturamento correspondente àquele período você aberto. Tem a cobrança de um shopping, que vai ser praticamente metade do mês. Você vai faturar 20%. Você tem todos os custos, você tem os custos apesar de economia, os custos do shopping, custo de ocupação, mais o custo de mão de obra, imposto, mais tudo. Se você somar isso, você está faturando 20%. É uma conta bem simples de fazer. Sérgio e Nabil, falando um pouquinho dessa estratégia, eu vi bastante, e é legal escutar de vocês, do setor, com todos esses protocolos. Você citou a Abrace, que fez 2 vezes o protocolo, refez o protocolo, chamou especialistas do Sírio para fazer um protocolo adequado, olhando os técnicos da saúde, e mesmo assim a gente continua nessa mesma fase ainda de liberação ou não liberação, e essa discussão ainda eterna ainda, dizendo se como abrir, se abre, se é bom ou se não é. Do ponto de vista de vocês, o que seria adequado? O que vocês fariam diferente? Você me deu, Sérgio, um dado ali fora, quando a gente estava discutindo, que teve uma flexibilização, um dos estados, ou um município, teve uma flexibilização desse horário, que não foi mais essas 4 horas das 4 às 8, e sim durante o período do almoço. E aí você me disse que o faturamento das lojas subiram 50%. Não, isso foi em São Paulo mesmo. Tá? O Bruno lançou um decreto que shopping com menos de 15 mil de área construída, ele entraria no horário de loja de rua. Então, você poderia abrir de 11 da manhã às 3 da tarde. Pegaria justamente o horário do almoço, e um shopping nosso na Paulista qualificou para isso, o Top Center. Então, o fluxo aumentou 40%, de um dia para o outro. Ao invés de abrir de 4 da tarde às 8 da noite, justamente na Paulista, que faz total sentido, que você pega o horário do almoço, ele abriu de 11 da manhã às 3 da tarde. De um dia para o outro, subiu 40%. Então, a âncora de um shopping hoje é a praça de alimentação, igual o Nabil falou também. E quem está mais sofrendo hoje? Quando você abre de 4 da tarde às 8 da noite, você perde todo esse fluxo do almoço. Então, eu acho que deveria ser, o que eu faria diferente, era flexibilizar mais o horário, dar autonomia do shopping, se você tem 4 horas, tá bom, então qual hora você quer abrir? Porque vamos pegar, por exemplo, um Morumbi Town e um Top Center. O pico do shopping são em horários diferentes. O Morumbi Town operaria um horário completamente diferente do que 4 às 8. O Top Center operaria ele de 11 a 3, porque faz mais sentido pelo fluxo de pessoas naquele horário, naqueles horários. Então, faltou mais escutar os shoppings, dar autonomia mais aos shoppings dentro do horário estabelecido. Tá? Sobre os protocolos, eu acho que ajudaram a gente muito. A gente já tinha uma equipe vocês têm uma equipe muito preparada, né? O shopping já operava muito bem, já operavam com muita segurança, mas o que o protocolo fez para a gente foi pegar profissionais que entendem o que estava acontecendo, que sabiam como a gente se proteger mais e nos ajudaram a treinar, a passar um treinamento melhor para todas as nossas equipes, tanto do shopping como os terceirizados também. Eu garanto que vocês pegaram o protocolo e conseguiram melhorar, pegar boas práticas também e implementarem nos shoppings. Então, com isso, deu mais credibilidade perante o governo, perante o cliente, o que, você não tem ideia o que teve de pergunta, porque acho que a gente fez, todos os administradores também fizeram um vídeo explicando quais as melhorias
que o shopping estava fazendo e como a gente ia garantir um ambiente mais seguro, e tudo se baseando no protocolo. Então, ele deu mais credibilidade para o shopping, ele deu mais credibilidade para a equipe de segurança, manutenção e limpeza, então, e deu mais credibilidade perante o governo também, que a gente estava fazendo mais, e estava fazendo mais baseado com base mesmo. Então, acho que isso vai levar a gente mais longe e com um nome muito forte por trás, que é o Círio. Então, acho que foi um investimento bom da Brasce que vai ajudar a gente ao longo prazo. Legal, Nabil. Bom, eu acho que o que eu faria hoje, sem medo de errar, abrir da meio-dia às 8. Sem medo de errar. Por quê? Porque o shopping está protegendo as pessoas. Qualquer coisa fora do shopping, você pode comparar. Qualquer atividade fora do shopping não protege tanto quanto o shopping. Então, se é ter bom senso, abre da meio-dia às 8. O shopping vai ter agora, e os lojistas vão ter agora, um momento de muito sacrifício na relação das mídias sociais, de investimento, de desmistificar o terrorismo que criaram. Não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa. Agora nós temos que explicar. Saia de casa com tranquilidade, com segurança, utilizando os protocolos básicos, que é manter o distanciamento, o álcool gel e a máscara, e o shopping cuida do resto. Você vai hoje, com todo respeito ao supermercado. Eu ontem estava à tarde no supermercado lotado. Então, o corredor do supermercado é estreito. Você tromba com o carrinho, você tromba com a pessoa. Não tem jeito de você não trombar, porque o tamanho médio dos supermercados são supermercados de 1.500 metros e colocando tantos produtos, não tem jeito de você. Agora, você vai no shopping, os corredores têm de 8 a 10 metros de largura. Tiraram, inclusive, as cadeiras de descanso, que é para o pessoal poder. Fizeram sinalização. A avenida que você vai não é a avenida que você volta, para também não encontrar. E com 20% da capacidade, não tem jeito de o shopping ficar com aglomeração. Sem contar que os seguranças ficam orientando, os alto-falantes a cada hora também orientando. Então, eu abriria sem medo de errar. Não vai acontecer absolutamente nada em termos de tranquilidade, de segurança na saúde das pessoas. Abria. E depois faria, é irreversível, vai ter que fazer um investimento, que o nosso projeto Unidos do Brasil vai fazer. Semana que vem a gente lança a campanha, de mostrar para a sociedade que você tem que voltar à vida normal. Voltar à vida normal com todos os protocolos que a gente já colocou. Mas você tem que sair de casa, você tem que... As pessoas estão ficando desesperadas, é depressão, estão indo na farmácia comprar remédio o tempo inteiro. Então, saia para uma vida saudável, faz parte você sair de casa, faz parte você se proteger, mas sem dúvida nenhuma, a nossa briga agora, no bom sentido, é a briga para o retorno. E eu acho que cada um de nós aqui tem a obrigação nas mídias sociais de se entender que esse é o caminho, porque nós precisamos começar a pedir para a sociedade salvar o Brasil. Nós vamos entrar numa situação que pode chegar numa depressão econômica, e se a gente não começar a incentivar o consumidor a voltar para salvar o Brasil só vai ser salvo se cada um de nós incentivar as suas famílias, vão voltar a consumir. Eu fui num shopping em Morumbi na semana passada, não tinha que comprar nada, eu fiz questão de entrar e comprar lá um sapato e um cinto, e fiz a minha esposa comprar também um negócio, porque nós temos que nos ajudar nesse momento. E nós vamos fazer uma campanha voltada, agora é a hora de você, consumidor, de recuperar esses 29 milhões e meio de empregos que, na semana passada, se não me engano, o IBGE falou em 29 milhões e meio de desempregados. É 1/3 da população ativa. Então, nós temos que, daqui a pouco, começar a fazer a nossa parte, esquecer governador, esquecer prefeito e dar o contraponto. Porque hoje, infelizmente, com medo de que aconteça alguma coisa contra as pessoas que saem para falar, que saem para criticar, nós viramos aqui, nós temos governador criando uma ditadura em São Paulo. Nós temos prefeito em outros estados como sendo elementos de ditadura. No estado de São Paulo, se um prefeito quiser abrir, ele foi eleito pela população da cidade, então ele deveria ser o termômetro para abrir ou para fechar. Simplesmente, sabe o que acontece? O Ministério Público vai lá e não deixa ele abrir.
Então o prefeito não manda mais nada no interior, pelo menos no interior de São Paulo. É essa a nossa revolta, é isso que eu tenho falado para a imprensa, vou continuar falando. Semana passada, com o governador, eu tive a oportunidade de ter 3 minutos para falar, me posicionei desta forma. Falei, governador, não aguentamos mais, temos que voltar no trabalho. O que foi estabelecido de critério para abrir, passada a faixa amarela, era se os leitos de UTI estivessem abaixo de 80%. Então, com 62%, 63%. Por que não abriu? Porque o centro de contingência pediu mais uma semana. O que aconteceu? Eles criaram um bloqueio, estabeleceram uma proteção. Qualquer coisa não é o governador, qualquer coisa não é o prefeito. É o centro de contingência, são os médicos que decidem. Isso aí é uma proteção que eles criaram para não serem criticados. E estamos aí há 110, 112 dias, lamentavelmente, famílias. Eu tenho aqui o WhatsApp, Instagram, tudo que você possa imaginar, gente desesperada, cada um com uma história, que a gente fica emocionado de ouvir o desespero das famílias, que ficaram 10, 12 anos, separando uma economia, abriram uma franquia e foi tudo para o ralo. Foi tudo para o ralo. Não tiveram ajuda do governo estadual, não tiveram ajuda de financiamento de banco, não tiveram ajuda de ninguém, não restou nada a não ser a fechar. É literalmente lamentável o que estão fazendo aí com a sociedade dos varejistas, com a sociedade dos shoppings e, por tabela, com a própria comunidade. Quem vai pagar todo esse preço vai ser a sociedade. É o pessoal de baixa renda, é o pessoal de alta renda, é todo mundo. Estão preparando já agora, dentro da Câmara dos Deputados, já estão preparando o aumento de imposto. Claro, vão começar a aumentar imposto, vão começar, enquanto o setor público está ali de braços cruzados, seja o Supremo Tribunal Federal, que pediram para o ministro, não acha que está na hora de vocês contribuírem a baixar o salário um pouco de vocês? O cara respondendo a maior cara de pau para jornalista. Não, nós estamos aqui, estamos trabalhando normalmente, temos aqui milhares de processos, não tem que mexer no nosso salário, não. De uma forma assintosa, de uma forma vergonhosa o que estão fazendo. Deram para os governadores e prefeitos, o Supremo Tribunal Federal, que manda hoje mais que o presidente, eles decidem em cima de tudo, não sou eu que falo, são vários especialistas na área jurídica que dizem isso, e é esse o caminho que o Brasil está tomando, infelizmente. Desculpa esse desabafo, mas é que eu estou há 100 dias ouvindo empresários, lojistas desesperados, eu tenho que passar esse recado, é o mínimo que eu posso fazer para tentar alertar um pouquinho esses que nos dirigem hoje, que vão lamentar nas próximas eleições o que vai acontecer com eles também. Nabil, fique tranquilo, eu acho que dentro de um processo democrático a gente tem que ouvir todas as opiniões, e as opiniões são divergentes e fazem parte. Isso é o princípio da democracia, né? Então acho que temos que escutar todos os lados. Sérgio? Com tudo que a gente ouve, né, eu queria colocar um tema. A Gocil teve em suas obrigações todos os protocolos de todos os segmentos que nós recebemos, os mais diversos e variados, com cada ações diferentes, algumas que a gente avalia que futuramente deve ser regulamentada, outras que vão acabar sendo, mas que no momento ainda não são regulamentadas. Eu queria colocar um tema para os três responder, cada um da forma que achar mais tranquilo, o Nabil por lojista, por shopping, o Bruno pelo nosso segmento. Nós vamos vai vir no mercado com várias ações, né, dentre segurança, limpeza, que são segmentos que a Gocil atua, com eletrônica, já vi condomínio querendo que eletronicamente detecte a temperatura e que barre a pessoa de entrar no condomínio. Não estou falando de condomínio de shopping, isso aconteceu no residencial, mas isso vai acontecer. E para isso eu fico muito curioso, e isso foi uma conversa que eu tive em outra live, como que a segurança vai atuar, porque não tem poder de tirar do empreendimento, de qualquer tipo de empreendimento, não estou falando exclusivamente de shopping, estou falando de qualquer local. A pessoa que se recusa a usar máscara, a pessoa que se recusa a usar o álcool, a pessoa que está dentro da loja e se recusa, o lojista está preparado para atuar também em conjunto com a segurança do shopping, do empreendimento. Como vocês enxergam isso? Como que vocês acham que isso... eu já vi alguns acontecimentos, a própria população na rua, aqui perto da Gocil, vê pessoas sem máscara, coloca máscara, grita, né? Então, eu acho que a população vai auxiliar bastante, mas eu queria saber de vocês
Como é que vocês enxergam, se o Sérgio, eu sei de alguns assuntos nesse sentido, mas queria colocar aqui, como é que vocês enxergam isso? Como é que vai ser a nossa atuação como lojista, como shopping, como segurança? Como lojista, eu acho que tem que ter literalmente bom senso. Se a pessoa entrar dentro da loja e ela tiver, por exemplo, sem máscara, o que está proibido dentro do protocolo, tem que estar de máscara, você tem que chegar de uma forma muito educada. Eu vi na padaria outro dia uma pessoa sem máscara. Não, só vou pegar uma coisinha, se desculpa, fica aqui fora, eu pego para você, eu trago a maquininha aqui para você, mas você não pode entrar. E a pessoa aceitou normalmente. Você pode ter gente muito estressada, porque hoje está todo mundo meio tenso, está todo mundo angustiado, então qualquer coisa é motivo. Eu acho que bom senso. Se a pessoa não está respeitando o espaço, e você pedir para ela respeitar e ela não quiser respeitar ou quiser criar, de repente, uma encrenca, eu acho que, se é um homem que está falando, você tem que pegar a funcionária mulher para que ela faça esse trabalho. O oposto, como sugestão, a gente falou isso numa live para o lojista. Então, uma mulher vai chegar de uma forma mais delicada e eu acho que vai conseguir. Se não conseguir, não tem jeito, para que a loja amanhã não seja multada, porque infelizmente vão enfiar multa agora no lojista, os fiscais adoram isso. Então, não tem jeito, tem que chamar a segurança e tem que orientar, obviamente, vocês devem ter toda a orientação, da segurança também chegar muito paciente, o cara vai estar lá xingando, esbravejando. Por quê? Tem pessoas que nesse momento querem aparecer na mídia, querem aparecer para contar a verdade deles, que não é a verdade do acontecimento. A imprensa adora criar um sensacionalismo num fato desse e levar e fazer um carnaval em cima disso. Então, acho que tem que ter muito bom senso. Algumas vezes, fechar o olho, se for uma coisa simples, como tem acontecido normalmente, você não pode ser rígido em tudo, e esperar de que a própria população se encarregue de ajudar. Assim, no exemplo que você deu, você vê uma pessoa na rua sem máscara, fala, meu amigo, tudo bem, se você não quer usar máscara, faça isso na sua casa, porque aqui você está prejudicando outras pessoas. Você vive em comunidade, você tem que respeitar. Mas eu acho que é o bom senso, muita paciência. Em último caso, tem que chamar o segurança, não tem jeito. Eu acho que o do nosso lado é meio complicado, né? O direcionamento que a gente dá é de primeiro que a gente tem sinalização em todos os empreendimentos, na entrada, no estacionamento, a gente tem o segurança logo mesmo antes da entrada dos shoppings, e tem a comunicação na via digital, a comunicação impressa. Então, a gente comunica muito sobre a obrigatoriedade do uso da máscara. E o direcionamento que a gente passa, que você sabe muito bem, é não deixa entrar. Então, até como agora virou lei mesmo, e tem a multa para o empreendimento, se alguém for pego pelo fiscal dentro do shopping, o empreendimento toma uma multa de R$5.000 e o infrator toma uma multa de R$500, a gente não deixar entrar, mas aí eu vou usar a palavra do Nabil aqui, é muito bom senso. Então, do ponto de vista que eu vejo, uma pessoa hoje não usando máscara, onde todo mundo está usando, ela vai se sentir constrangida. E eu já vi muita gente dentro do shopping, padaria também, onde eu vejo muito, não está usando. Quem não conhece, quem não tem nada a ver, dá uma cutucada e fala, cadê sua máscara? É constrangedor isso hoje. Tá? É muito constrangedor. Então, uma pessoa... E aquele que realmente está causando problema, claro, segurança vai tentar impedir a entrada no shopping. Caso tenha algum problema grande, a gente tem em cada shopping, a gente tem dois policiais. Se for preciso, a gente vai chamar os policiais. E se for preciso mais ainda, a gente vai chamar reforço da Polícia Militar. Mas o direcionamento é não deixar entrar, mas se for, que a gente estava conversando hoje lá fora, se for algum promotor, se for algum delegado, se for algum advogado, alguém que vai criar aquele caso, é deixar entrar, e aí você chama reforço
chama alguma coisa, mas a gente não tem poder de polícia ali na hora, né? Então deixa entrar e a gente resolve de outra forma. O que não pode é causar aquele barraco na porta do shopping. Mas, ao meu entender, o meu ponto de vista, a pessoa vai se sentir autoconstrangida. Concordo com vocês. E, Sérgio, falando do nosso setor um pouquinho, acho que a gente vive num país de insegurança jurídica muito grande. Desde que começou tudo isso, a gente sofreu, logo no início, bem no início dessa crise, como todos os setores, com a falta do que hoje é um EPI, que é o álcool em gel e a máscara de proteção, mas antigamente não tinha isso. A gente não conseguia. Os hospitais estavam demandando e não tinha mais. Você não conseguia ir numa farmácia comprar isso. E a gente recebeu uma enxurrada de processos dizendo que a gente não estava fornecendo máscara, mas a gente estava fornecendo máscara. Não existia um protocolo e tinha alguns juízes que diziam que em alguns locais eu tinha que botar a cada 2 horas trocar a máscara, e isso e aquilo, ou seja, era algo novo. Então, essa boa vontade, esse novo momento que nós estamos vivendo exige um pensamento, nós precisamos sentar, conversar, só que a gente entende hoje que o judiciário não funciona muito assim. Eu não digo só a parte do ponto de vista judiciário, mas a gente também pode ver do ponto de vista trabalhista, né? Existe uma série de funções novas que hoje não fazem parte da atividade daqueles funcionários que fazem. A medição de temperatura por termômetro não existe na descrição do vigilante que ele tem que fazer a medição de temperatura. E aí começa desvio de função daqui, desvio de função dali. É preciso debater. Precisamos fazer isso. Outra coisa, assim, o nosso setor, a vigilância em específico, ela a atividade principal é preservar o patrimônio. Ela não tem o poder da segurança pública. Ela não tem o poder de polícia. Eu não posso mandar prender ou mandar soltar. Obviamente, eu posso impedir que haja uma depredação ao patrimônio daquele que ele é contratado para assegurar. E, obviamente, junto com as forças adequadas, as forças da segurança pública, com a polícia militar, a polícia civil, as guardas municipais, você busca o apoio e aí dele sim fazer todo esse aporte. Eu já tive, e você também, Sérgio, que é da operação há anos, já tivemos supervisores em eventos. Eu tenho alguns casos aqui de supervisores que estão protegendo o evento pelo qual ele foi contratado, impedindo a entrada de pessoas que não estão habilitadas ou que não têm o ingresso para entrar naquele setor. E eu tive um supervisor meu preso 3 vezes na mesma noite, porque apareceu um delegado que falou que ia entrar, porque ia entrar, deu voz de prisão, mandaram prender. Aí a gente vai com o advogado, tira o cara na mesma noite, ele volta. Aí vem um juiz que diz não sei o quê. Aí vem um desembargador, ele foi preso na mesma noite 3 vezes. E a gente foi na delegacia 3 vezes. E ele simplesmente fazendo, e simpático, fazendo o trabalho dele, sem nenhum desacato. Mas ele teria, a função dele era de impedir que a pessoa não autorizada entrasse num estabelecimento privado, não público, na qual ele tinha que haver ou uma autorização, ou um credencial, ou um ingresso. Não tem, não pode entrar. Obviamente não teve nenhum tipo de agressão, mas aí você vem uma autoridade com abuso, e a gente sabe que existe isso em vários, o abuso da autoridade, e aí você vai preso. Então, acho que... Por falta de educação. Então, acho que essa discussão é legal, essa questão de bom senso é muito importante, mas eu acho que todos temos que contribuir. Inclusive, a gente tem que discutir o Ministério do Trabalho, a questão do Judiciário, todos nós temos que entender esse novo. Ou a gente faz uma força-tarefa do ponto de vista legislativo e se passe medida desse novo, e se complemente a legislação que não estava preparada, obviamente, como ninguém estava, para essa situação do novo, ou a gente flexibiliza um pouco, porque senão vai ser uma enxurrada de processos, uma insegurança, as empresas não podendo fazer aquilo que um protocolo que a gente entende como normal. Qual é o problema de um vigilante medir a temperatura de uma pessoa se é um protocolo estabelecido? Por que eu vou ser autuado por uma pessoa, um vigilante, ou um bombeiro, ou um controlador de acesso, vou ser autuado por ter um desvio de função porque ele não deveria controlar uma temperatura? Mas não existia isso no passado. Se a gente não flexibilizar, se a gente não pensar, e inclusive no judiciário, a gente vai ter uma enxurrada de processos. Isso eu estou falando como setor, né? Isso é uma preocupação nossa na operação. A gente tem discussões semanais sobre o novo, sobre como abordar, sobre o que está pedindo, e nós queremos ser parceiro dos clientes, obviamente, nós entendemos as necessidades, inclusive são protocolos criados por autoridades competentes, mas só que não existe essa desunião entre os setores, entre os poderes, digo melhor, acaba atrapalhando a ponta, acaba atrapalhando o setor. Então, do ponto de vista do setor, eu acho que é um debate que a gente precisava aprofundar,
que é, obviamente, estrutural do país, né? Agora, a associação do segmento de vocês não está trabalhando isso do ponto de vista de realmente chamar o poder público, sentar para discutir, porque vocês, com certeza, a hora que tiver os shoppings, quer dizer, já tem um problema hoje, mas a hora que estiver funcionando 8 horas, a incidência de problemas vai ser muito maior. Vocês têm que estar preparados, senão o prejuízo vai ser absurdo, né? A gente tem isso, né, a questão da volta dos colaboradores que estão afastados pela medida. A gente tem um tempo para chamá-los e adequá-los à condição de trabalho. A gente está falando muito da vigilância, mas tem a questão da limpeza também, da facilities, que nós chamamos. Aliás, o maior protocolo que se exige é a limpeza, né? Você higienizar os locais, você fazer a asepsia dos locais. Isso com uma demanda muito diferente daquilo que você tinha hoje previsto. Quando você tinha o teu condomínio e tua estrutura operacional do pré-Covid, você tinha uma estrutura que você tinha a limpeza. Eu nunca ouvi falar de nenhum shopping que tinha problema de limpeza. Todos os shoppings são padrões de limpeza. Mas hoje se exige mais. Então, isso exige mais pessoas para fazer. Será que isso estava naquele orçamento inicial? Será que o aluguel, eu não estou dizendo nem agora, esse momento, imagina antes da crise, porque você precisa de um aumento de efetivo para fazer, ou aumento de equipamento, de máquinas. Tanto que a gente está na revisão de todos os orçamentos agora, porque o efetivo vai ter que aumentar, tanto para a segurança quanto para a limpeza. Até para, que nem você fala, você trazer os consumidores de volta da casa para os shoppings, você tem que transmitir uma confiança maior. E a gente passou por uma fase muito grande, pré-Covid, de redução de custos. Todo mundo. Acho que tudo quanto é segmento era como é que a gente reduz o custo. A gente mantém a qualidade e reduz o custo. Mas agora é como é que você passa uma confiança de novo. Você não vai conseguir passar essa confiança com a redução de custo que você tinha antes. Onde você tinha um vigilante, você vai ter que ter 2 agora. Quando você limpava um corredor da escada rolante uma vez por dia, você vai ter que limpar de 2 em 2 horas. E olha lá ainda. Eu brinco muito, eu falo, por exemplo, acho que você conhece o Sacate, né? No meu gerente de operações, eu falo, o que eu quero passar do nosso shopping agora é que o cliente ele se sinta dentro do hospital. Tá? Com cheiro, com a limpeza, com o piso brilhando, com segurança, com tudo. Mas um shopping center com um aspecto de hospital no quesito limpeza. Mas como é que você vai fazer isso com a redução de custos que você tinha antes? É impossível. Então, a gente está passando no momento agora de revisão orçamentária de todos os shoppings. Isso vai mudar. Esse novo é um desafio para todos, né? Eu queria dar uma última palavra em relação também eu sou engenheiro eletrônico de formação e eu posso operar um pouco tecnicamente sobre o uso da tecnologia. Eu sou muito favorável, é uma bandeira que eu defendo há muito tempo, a nível de setor, não é só Gocil, a nível como setor, eu acho que o emprego da tecnologia em conjunto com a mão de obra otimiza custo e aumenta tanto a segurança quanto realmente a sensação de segurança, que esse é o mais importante, né? Mas uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado são com aquelas falsas tecnologias que prometem acabar com o problema do mundo. Eu tenho agora uma câmera que mede a temperatura, ninguém mais vai precisar, não tem mais desvio de função, porque tem uma câmera que mede a temperatura. A gente estava comentando ali fora, se eu ficar no meu ar-condicionado durante 5 minutos do carro, e eu com febre, 5 minutos antes de entrar numa câmera de termografia, eu vou passar no shopping normal, e achando que eu estou... Não só eu, mas quando todo mundo vai lá achando que eu estou com temperatura normal. 5 minutos depois disso, a minha temperatura vai subir, eu estou com febre lá dentro. Ninguém mais vai medir minha temperatura lá dentro. Então, assim, eu não estou dizendo para a gente não usar a tecnologia. Eu estou dizendo para a gente ter responsabilidade com a tecnologia e não entender que ela vai salvar tudo. O uso da tecnologia, basta colocar a câmera tal, basta colocar um medidor que você não passa a mão, ou que você não tenha toque. Eu acho que, óbvio, isso tudo ajuda, mas a gente tem que usar com a responsabilidade, entendendo que existem limitações. Queria fazer um pedido aqui, já que a gente tem pessoas nos assistindo e deve ter muito chopeiro nos ouvindo aqui. Eu tenho uma relação de 23 anos, quando eu fundei a Shop, onde tinha uma discussão lojista de um lado, shopping de outro. E na minha concepção isso não existe, porque os dois são
são sócios de uma certa forma, um depende do outro. E aí, no momento da crise, eu fico muito à vontade, porque o setor respeita pelas atitudes que a gente teve ao longo desses 22, 23 anos. Eu fui para uma reunião com a Brasce, com o conselho da Brasce, e naquela oportunidade, que foi mais ou menos 20, 22, comecinho de abril. Estava aquele desespero do lojista, o que eu faço? Shopping fechado, não posso pagar aluguel. Aí, conversando com o pessoal da Brasce, eu entendi que eles estavam 100% colaborando. Aí eu fui para a imprensa e falei o seguinte, olha, conversando com o conselho da Brasce, durante o período de fechamento das lojas, vai haver isenção para os lojistas. Aí, uma semana, 2, 3 dias depois, o Glauco foi lá e respondeu que não era bem isso, que eles estavam sugerindo, estavam propondo, a proposta da Brasce era no sentido de postergar e discutir isso lá na frente. Bom, eu falei, olha, Glauco, é um erro grande, mas tudo bem. Você responde pelo shopping, eu respondo pelo lojista, mas esse momento é um momento grave e vamos deixar rolar. Para minha alegria e para a alegria dos lojistas, a grande maioria dos empreendedores que estavam naquela ideia de postergar, alguns de cara já saíram dando isenção, isso acabou atuando de uma forma positiva e a grande maioria entendeu que durante o período fechado os aluguéis era impossível de cobrar uma loja fechada. Da mesma forma que eu acho uma loucura o governo cobrar imposto ou cobrar IPTU de loja fechada. Se o meu IPTU durante 12 meses é X, durante 3 meses, eu vou deixar de pagar esse X. Muito bem. Então, o apelo que eu faço agora é um apelo no sentido de que, se o lojista sair do shopping nesse momento, a reposição do shopping vai ser muito difícil. Porque acredito que até o final do ano vai ser muito difícil algum lojista trabalhar com expansão, tomara até que isso aconteça, mas a reposição vai ser muito difícil. Então é melhor ajudar o lojista nesse momento. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou recebendo muitas informações, muitas ligações. Puta, Nabil, nós estamos sem faturamento. Os shoppings têm o controle do faturamento do lojista. Então, pô, se eu estou faturando 20%, 30% da minha capacidade, eu não estou fechando a conta de jeito nenhum. Então, nesse momento, eu peço para os nossos amigos empreendedores que olhem com muito carinho. Se for o caso de implantar um percentual de faturamento, nesse momento que está ruim para todo mundo, você pega uma loja de 50 metros quadrados e você for aplicar o aluguel mínimo, vai custar R$12.000 só de aluguel para o lojista. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da localização, dependendo do shopping. E o lojista não vai ter como pagar isso. Então, se puder, os empresários e empreendedores que estão nos assistindo, ajudar o lojista nesse momento, acho fundamental. Agora é hora de a gente dar as mãos, é hora de a gente sair desse momento. Como você disse agora há pouco, ninguém está visando lucro nesse momento. Você está perdendo, o lojista está perdendo. Então, eu queria aproveitar, então, a audiência da plateia que está nos assistindo, das pessoas que estão nos ouvindo, para passar essa mensagem que eu acho de fundamental importância. Eu queria deixar isso para o momento depois desse nosso debate, deixar essa mensagem importante em nome aí dos 105 mil lojistas que estão em todo o Brasil, que infelizmente 13 mil não voltam mais, aproximadamente, e espero que até o final do ano a gente consiga recuperar esse tempo perdido aí que os prefeitos e governadores nos impingiram aí. Obrigado, Nabil. Você tem mais alguma palavra, Sérgio? Sérgio, você tem mais alguma palavra sobre o tema? Você tem alguma mensagem que você queria dar? Não, acho que indo do lado, acho que respondendo um pouco na Nabil também, parceria, acho que do nosso lado como empreendedor sempre vai existir. Eu já tinha tocado um pouco nesse assunto antes de que junto a gente chega lá.
No momento, a gente, claro, não visa lucro, a gente visa sobrevivência, e a gente vem olhando caso a caso e entendendo o momento de cada shopping, cada cidade. Claro, não vou falar em nome de todos, mas falando em nome da Gazit, cada shopping é uma realidade, cada cidade é uma realidade e cada lojista também é uma realidade. A gente é muito parceiro de todos, a gente vai continuar sendo parceiro de todos. Existem limites em ambos os lados e a gente sempre vai respeitar isso com a maior parceria do mundo. Em nome da Gazit, pode contar com a parceria, sempre vai existir. A gente é muito focado em relacionamento, até por causa disso que a decisão da gente não investir Brasil afora é porque relacionamento é uma das nossas, é o nosso foco número 1. A gente quer estar perto de todos os nossos lojistas, por isso que eu e a Mia, a gente visita praticamente todos os shoppings toda semana. Então, a decisão de estar em São Paulo é realmente por causa disso. Então, a gente é focado em Guarulhos, Campinas e São Paulo para realmente estar perto de todo mundo. A gente conhece praticamente todos os lojistas pelo nome, sabe venda, sabe tudo. E o nosso foco é São Paulo. Relacionamento é a nossa meta, é nosso lema dentro da Gazit. A gente quer ser uma administradora boutique focada nisso. Então, pode contar com a gente, sempre quando quiser. Então, do lado da Gocil, queria agradecer primeiro pelo convite também, pela parceria de sempre. Vocês não têm ideia o tanto que vocês ajudaram no início dessa pandemia. Vocês são hoje nosso fornecedor número 1, tá? Tanto pelo tamanho quanto pela parceria também. Se não fosse a ajuda que vocês deram para a gente, vocês não estariam ajudando a Gazit a passar por esse momento e também não estariam ajudando todos os lojistas a passar por esse momento também. Porque todas as ajudas que vocês deram foram 100% transferidas para os lojistas, tá? Então, eu agradeço mesmo em nome da Gazit. A Mia pediu para agradecer, ela não pôde estar aqui hoje, então foi muito bem recebido. Tá? A gente está voltando agora em fase, mudando para 6 horas, a gente já deve voltar também. E, se tudo der certo, se a gente tiver o apoio completo do nosso governo, a gente já vai para a fase verde e consegue voltar a 100%. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Sérgio Nabil. Sérgio, última palavrinha aqui também, todo mundo que está nos assistindo. Essa é a primeira de uma série de discussões que nós estamos tendo, um meeting. A gente vai fazer isso do ponto de vista setorial. Você está fazendo, você iria falar? O pessoal que chegou aqui, só agradecimento final também, aos amigos, parceiros de tanto tempo, Nelson Júnior do Shopping Eldorado, Rodrigo Ventura do Iguatemi, Ricardo Vieira da BR Malls, Verônica Marandini do Iguatemi, André Balbi do Shopping Barra. Obrigado a todos os amigos e parceiros aí. Obrigado também estendo o meu agradecimento a todos. E a ideia desse debate é um debate democrático, é um debate que a gente quer ver todos os pontos de vista, é um debate setorial que a gente pretende fazer outras séries discutindo realmente o impacto em outros setores, né? A gente está pensando em quais setores, mas é importante a gente passar isso para todo mundo que está nos acompanhando e, obviamente, fazer uma discussão para até aprender e trocar experiência de como essa pandemia está afetando todos os setores. A gente começou com o setor de varejo, de lojistas e shopping center, porque a gente entende que, se não o mais, um dos mais afetados. Muito obrigado pela participação, obrigado a todos. Parabéns aí. Show de bola!
asking me where we go from here. No, no, we ain't feeling the damn time passing. No, we ain't feeling the damn time. No, you give me faith to care. Angels spreading love, you shine and you can't prevent it. Full of light coming from above. Have no clue where we go from here, from here, from here, from here. No, we ain't feeling the damn time.